Nesse vídeo você vai descobrir como as formas geométricas podem te ajudar a se livrar do que mais te incomoda. Sabe, aqueles quilos a mais, um sintoma, uma dor no corpo, a decisão que você tem que tomar e fica te rondando, mas você não consegue definir o próximo passo que você quer dar na sua vida, mas que você não sabe nem por onde começar. Tem um caminho com formas geométricas que vai te responder isso. Para isso eu preciso que você fique até o final aqui do vídeo, para que eu possa te mostrar como isso funciona. Quando você descobre como a mente funciona e ainda usa aqui essas formas geométricas para desvendar o que está dentro dela, você consegue saber a origem de qualquer bloqueio, doença ou sintoma. E para você que ainda não me conhece, eu sou Vanessa Moreira. Estou há 20 anos aqui trabalhando com terapia e descobri nessas formas geométricas uma maneira de resolver o problema dos pacientes de uma vez por todas. E como que isso começou? Como que é essa caminhada? Eu me formei há um bom tempo atrás em fisioterapia. Eu tinha meus 20 anos e eu queria entender por que as pessoas adoeciam, o que acontecia. Eu queria mais entender do funcionamento da mente, por que trazia para o corpo alguns sintomas. E fui atrás de estudar medicina chinesa. Passei uma temporada na Universidade de Xiamen, na China, estudando, me aperfeiçoando. E aí eu fiz o mestrado em clínica médica. E depois disso, de tanto observar os pacientes, eu fui montando e desenvolvendo o método da blocoterapia, que eu vou conversar com vocês daqui a pouco. Foram 25 mil atendimentos de paciente em 20 anos de profissão. Eu tive a oportunidade de levar essa mensagem, levar esse conceito em alguns programas de entrevista, que era uma vontade que eu tinha, que mais pessoas conhecessem a blocoterapia. Porque quanto mais pessoas conhecerem a blocoterapia, mais pessoas vão conseguir fazer a mudança necessária de padrão de pensamento para poder de fato recolher um resultado novo na própria vida. Enquanto a gente não vira a chave do pensamento, a gente não muda o que a gente vive. E no meu livro, A Trajetória da Borboleta, que eu escrevi lá em 2012, eu conto como foi que eu comecei a perceber esses padrões que se repetem na vida das pessoas. E agora eu tô lançando aí o meu segundo livro, Recalculando Rota, que fala do caminho da mente para várias frentes da sua vida e como aplicar. E somando todo esse enredo de conhecimento, eu tô aqui muito feliz para te falar de como surgiu a blocoterapia. A blocoterapia, o uso dessas formas geométricas aqui para mapear os caminhos da mente, surgiram dessa minha busca incessante de precisar mudar, enxergar, verificar o padrão do que estava mantendo uma pessoa não satisfeita, doente, com dor e não conseguia mudar o que vivia. E eu não acredito que dá para passar por essa vida sem buscar aquilo que você realmente quer, sem buscar ter saúde, sem buscar realizar o que você vive. Eu, pessoalmente, já passei muitas dificuldades, muita turbulência. E isso me moveu sempre a buscar o próximo passo. O que está me impedindo de ficar bem? O que está me impedindo de ser feliz? Eu fiquei num relacionamento, num casamento por 10 anos, tive 3 filhos e tive ali coisas que se repetiam de dificuldade, de problema, que chegou um momento que não era saudável continuar. Que era melhor seguir em frente, cada um a sua vida bem, cuidando dos filhos, do que ficar insistindo em algo que já não estava mais funcionando. Eu sempre tomei a decisão de seguir em direção àquilo que realmente fazia sentido para mim. Aquilo que pudesse me trazer saúde emocional, mental, realização. Porque quando você está com a tua mente bem, o teu pensamento fluindo, o teu corpo responde. Você tem saúde, você consegue ali perder o peso que você quer, você consegue ali realizar o teu objetivo, dar o teu próximo passo. E é por isso, por essa insistência e persistência que eu tive comigo, foi a mesma que eu tive na hora de buscar um tratamento adequado para um paciente.
Eu não podia ficar satisfeita de ver uma pessoa sofrendo e não conseguir ajudar a tirar ela do padrão. A falar para ela, né, com várias terapias que eu já trabalhei, é isso, vamos equilibrar e o corpo vai responder. E normalmente as pessoas falam para mim, tá bom, mas e o que eu tenho que fazer? Logo o seu corpo vai trazer uma informação e você vai saber. E o que eu tenho que fazer? Se você não tem o próximo passo de qual ação tomar, você se mantém ali no mesmo e velho padrão. Você se mantém ali com o mesmo e velho problema. Só vai mudando a situação, mas o problema se mantém. Agora, quando você consegue identificar qual caminho do pensamento está te bloqueando, qual peça te leva para uma solução e qual atitude prática a ser tomada para virar essa chave, você se liberta daquilo que está te incomodando de fato e consegue fazer mudanças significativas na sua vida. Eu nunca tive medo de seguir em frente. Claro, não tô aqui para falar, nossa, minha vida foi super fácil, olha, eu segui, ó, que maravilha. Foi difícil sim, tropeça sim, dificuldade financeira, dificuldade de relacionamento, dificuldade em de repente me ver ali sozinha com 3 filhos, dando conta da realidade que eu vivia, do trabalho, dos pacientes e de tudo que acontecia na minha vida. Mas sim, eu sempre acreditei que era possível seguir em frente. Eu sempre acreditei que era possível buscar o que realmente me deixasse feliz, o que realmente fosse bom para minha família, para os meus filhos e o que realmente fizesse sentido no meu trabalho e para os meus pacientes. E dentro dessa busca, eu tinha um paciente que ele tinha por volta ali de uns 40 anos de idade, mas ele tinha uma mentalidade de uma criança de 6, 8 anos de idade. Ele já veio para mim com esse diagnóstico, ele passou por vários especialistas, inclusive fora do Brasil, e ele chegou com esse diagnóstico. E a queixa dele, quando ele chegou para mim, era: eu tenho muita raiva, eu não consigo dar conta das minhas emoções, eu fico muito nervoso. E ele tinha crises de raiva nas festas de família, nos eventos que ele participava, na casa dele, e estava muito difícil dele dar conta dessas emoções. E aí um dia eu, indo para o consultório, olhei lá uma caixinha de blocos lógicos pedagógicos do meu filho mais velho, peguei aquilo e intuitivamente levei para o consultório. Comecei com ele a materializar as emoções. Você tem a raiva? Pega lá uma pecinha para representar a sua raiva. Pega uma pecinha geométrica que represente aí a situação que você vive difícil na sua casa, uma situação com seu pai. E ele foi pegando as peças e eu comecei a entender que tinha ali uma relação acontecendo. Falei, opa! Aí ele pegou uma peça para ele numa situação de raiva, trocou, pegou uma mais fininha, aí pegou uma outra para o pai dele, aí pegou uma outra para o pensamento que ele tinha de não conseguir se controlar. E foi pegando cada pecinha para um pensamento que ele tinha. E eu ali falei, tem alguma coisa acontecendo aí, além de uma atividade lúdica ou de uma tomada de consciência que essas emoções são reais. E isso despertou minha atenção. A partir desse dia eu começava a levar essas pecinhas, testava com outro paciente, trabalhava um outro assunto, até que eu consegui montar e estruturar, até me arrepia, gente, porque foi muito, muito importante quando isso aconteceu, que eu falei, essas peças, elas conversam entre si, elas estão comunicando que situações e que pensamentos mantêm a pessoa no problema, no desafio, que situações levam essa pessoa para um caminho de solucionar o problema que ela vive. E mais, como ela pode mudar esse padrão de pensamento e recolher de verdade na vida dela resultados práticos, reais e inovadores. O mais legal é que depois desse atendimento com o paciente, que eu coloquei as peças para trazer a situação que ele estava vivendo, ele começou a lidar muito melhor
com as emoções dele. Quando ele ia ter a crise de raiva, ele começou a se controlar mais e tinha uma arritmia que ele tinha desenvolvido de estresse. Ele começou a melhorar desse sintoma. Ele deixou, a cada crise de raiva, ele tinha um processo de arritmia, ele tinha um gatilho, pá, que acelerava o coração e ele não ficava bem. Ele começou a ter mais controle sobre o que acontecia com ele, menos intensidade nas crises de raiva e uma melhora importante da resposta do coração dele. E isso me chamou a atenção demais. E com os outros pacientes que eu ia testando essa técnica, esses blocos que lá atrás eu nem imaginava, em 2012, que um dia isso chamaria blocoterapia e eu poderia estar aqui para contar para você e mais, colocar como você pode usar essas peças na sua vida e facilitar teu caminho. Lá naquela época, eu vendo quanto essas peças traduziam a dificuldade do paciente e como chegar a uma solução, eu pensava, nossa, isso aqui traz muita informação. Eu preciso entender a relação que existe aqui. O que está acontecendo com essas peças? E mais, como que eu posso levar isso adiante para os meus outros pacientes terem esse mesmo benefício? E o mais interessante é que a blocoterapia ela é muito bem recebida por qualquer pessoa que faça uso dela. Por quê? Porque essas formas, a gente começa a olhar para elas lá na infância, na fase do primeiro, segundo ano, da alfabetização, dos anos iniciais, para aprender mesmo sobre cores primárias, formas geométricas. As peças por si só, elas ativam a área do cérebro de aprendizado e te levam lá para a memória de quando você estava aberto para aprender e para descobrir o que acontecia na sua vida. Quando coloca essas pecinhas na frente do paciente ou de quem está aprendendo a desvendar o caminho da mente com ela, no mesmo instante, a mente se abre para ver o que acontece. Sai daquele looping automático de pensamento e daquele mecanismo defensivo de não querer lidar com o problema. Nossa, minha dificuldade então tem a ver com esse pensamento e com essa situação. É sempre um clima de descoberta, porque vai direto para a área de aprendizado do cérebro. E outra coisa importante que a blocoterapia proporciona é a observação das situações do dia a dia e dos pensamentos em formatos, em formas e cores, de maneira palpável. A gente sai só daquele verbal das emoções e consegue tangibilizar aquilo que está acontecendo. Fica muito mais fácil de você fazer uma mudança real e efetiva, ter uma atitude prática de como você deve seguir, do que você deve fazer para poder sair daquele velho padrão de problema e trazer um resultado novo, verdadeiro e eficaz para a sua vida. Inclusive, eu passei a usar esses bloquinhos aqui, a blocoterapia, na minha vida, para decisões práticas que eu mesma tinha que tomar, para momentos de muita dificuldade que eu falava, nossa, onde que eu não estou enxergando? Qual o próximo passo que eu devo dar? Qual a saída para a dificuldade que eu estou vivendo? No final da pandemia, eu vivi um processo de muita dúvida, de mudança de cidade, se eu voltava para a cidade que eu morava ou se eu ficava onde eu fui na pandemia, na cidade da minha mãe. E com os blocos eu pude ver que sim, eu deveria voltar e foi a melhor coisa que eu fiz para estar reestruturando ali a minha vida naquele momento. Então, eles têm sido parte primordial das minhas escolhas, do meu dia a dia e facilitado demais a minha vida e de toda a minha família. As crianças adoram mexer com bloco e traduzir as emoções. Isso ajuda muito mesmo na nossa rotina. E aí fica, né? Mas como que eu posso levar isso para mais pessoas, para que mais gente possa ter a oportunidade de ler nessas pecinhas? Quais são as dificuldades que se escondem dentro do seu pensamento? Como fazer a mudança do caminho de pensamento e mais, como
ter uma atitude prática a teu favor na tua vida. E aí, claro, veio a minha vontade de trazer isso para que você também possa transformar a sua vida, se desbloquear de uma maneira real, efetiva e verdadeira. Aqui mesmo nessa página tem alguns depoimentos de pessoas que já transformaram a própria vida com a blocoterapia. E é com muita alegria que eu trago essa fala para vocês aqui. E agora eu vou te falar sobre o curso Introdução à Blocoterapia. Serão aulas gravadas e disponibilizadas numa plataforma que é referência em ensino à distância e 100% segura para você, que é a Hotmart. Você vai receber seu acesso por e-mail, é tudo muito simples. E no final do curso você recebe um certificado de conclusão. Eu preparei aulas de no máximo 10 minutos. Direto ao ponto, sem enrolação, porque eu sei que o seu tempo é valioso para você pôr em prática já na hora que começa o curso. Nesse curso eu vou te ensinar como usar essas formas geométricas na sua vida de maneira prática e objetiva, para já promover uma mudança no teu dia a dia. Você toma muitas decisões o tempo todo. E às vezes você acha que algo que você fez está prejudicando alguém que você ama, você fica em dúvida com um monte de pensamento, será que eu devia fazer dessa forma? Quando você descobre como usar as formas geométricas para te ajudar em decisões simples e objetivas, você deixa de ser refém daqueles medos e fantasmas da mente e começa a ter uma vida mais prática, mais leve, a vida vai ficando mais definida. E aí você deve estar se perguntando, quanto custa tudo isso? Muita atenção agora. Por pouco tempo você terá 75% de desconto. Isso mesmo! Mas essa condição é válida por um curto período. Eu ainda não sei quanto tempo essa página vai ficar no ar com esse desconto. O investimento normal é R$ 394, mas hoje você terá o curso por apenas 37 centavos por dia, menos que um copinho d'água. Isso dá 10 vezes de R$ 11,48. Então se inscreve nesse curso que pode transformar a tua vida hoje. Também quero te dar um presente. Você comprando o curso, você ganha uma sessão de blocoterapia com uma blocoterapeuta da nossa equipe. Assim você vai poder ver funcionando na prática aquilo que você vai estar estudando para aprender já de pronto. É só entrar para o curso, ganha a sessão, começa a fazer tua mudança, aprende a língua dos bloquinhos e começa de fato a mudar a tua vida a partir de agora. Você gostou? Então vambora que eu te vejo no curso. Bem-vindo à Introdução à Blocoterapia. Bem-vindo à mudança para a tua vida.